Olá, meus amigos e amigas, você, meu amado e minha amada, minha saudação a você em nome de Jesus, Deus te abençoe. Hoje, 14 de janeiro de 2025, terça-feira, vamos estar aqui meditando na palavra de Deus. O nosso livro é o livro do profeta Isaías, capítulo 3, versículos 8 e 9, diz assim a santa e gloriosa palavra de Deus. Porque Jerusalém está arruinada e Judá caída, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para desafiarem a sua gloriosa presença. O aspecto de seu rosto testifica contra eles, e como Sodoma publicam o seu pecado, e não o encobrem. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmos. Amém. Vamos aqui aprender com as Escrituras, mas a palavra de Deus é para o nosso ensinamento, se você crê na Bíblia como palavra de Deus. Se você não crê, eu lhe aconselharia a buscar entendimento e crer na Bíblia como palavra de Deus, porque ela é a palavra de Deus, tá certo? Versículo 8 de Isaías 3 diz assim: Porque Jerusalém está arruinada e Judá caída. O profeta declara aqui a situação de todo o reino de Judá, Israel, aqui representado pelo reino do sul, Judá. E ele diz que Jerusalém está arruinada. Jerusalém é o centro da adoração a Deus para o povo judeu. Também daquele contexto, e hoje ainda é, tá certo? Então, Jerusalém está arruinada. É o centro da adoração a Deus. Então, não tem mais adoração a Deus. O povo não estava mais adorando. Amém? E diz que Judá está arruinada, está caída. Então, todo reino está em ruína, não escapa ninguém. Todo mundo está pecando. Amém? Isso é muito triste porque é uma condição do povo de Israel que se voltou, deu as costas para Deus naquele contexto, tá certo? O versículo 8 vai continuar dizendo assim: Porquanto a sua língua e suas obras são contra o Senhor, para o desafiarem à sua gloriosa presença. A manifestação da presença de Deus para Judá, nesse contexto, era em Israel. Amém? É lá no templo, construído por Salomão, que um cara disse que construíram por Salomão aqui em São Paulo, é um mentiroso. O templo de Salomão faz tempo que foi derribado, tá certo? 70 anos depois de Cristo, só tem o muro, só tem um pedaço do muro. Então vamos lá. Porquanto a sua língua e suas obras são contra o Senhor. Olha, a palavra, toda a adoração que ele estava apresentando era contra Deus, não tinha nenhuma adoração a Deus. Por que isso? Porque a adoração deles agora era a outros deuses. A oração que a sua língua pronunciava, estou usando aqui o texto bem falando de língua, né? A sua língua, assim, aquilo que eles falavam era adoração a outros deuses, que isso é abominação ao Senhor. Israel sabe disso e quem crê em Cristo também sabe disso, tá certo? Nos tempos de hoje. E diz para desafiar a sua gloriosa presença. Ora, se Deus falava a Israel em Jerusalém, no templo, no lugar que a Bíblia diz que é o Santo dos Santos, lá em Jerusalém, dentro do templo, na divisão do templo, não vou explicar isso aqui agora para você, mas Jerusalém como lugar de adoração a Deus, onde Deus manifesta a sua glória. O povo estava, assim, longe de Deus. Judá havia ignorado a presença de Deus que eles conheciam tão bem. Olha, mas eu estou aplicando isso para os dias de hoje. Você conhece a Jesus Cristo. E quando você vai confiar num copo d'água, quando você vai confiar em sal, olha, isso é macumba evangélica, tá certo? Não é palavra de Jesus Cristo, não, nem palavra de Deus, tá bom? Você vai confiar em vela, em mar de escultura, isso é adoração a outros deuses. Quando você vai confiar só no dinheiro, né? Se for só real, do jeito que está aí com esse nosso administrador, aí você está perdido mesmo, tá certo? Então aqui Israel tinha ignorado a presença de Deus, tá certo? Estava adorando a outros deuses. Assim, isso é muito adoração
a outros deuses, isso, naquele contexto, para Israel, isso foi abominação ao Senhor, e é abominação ao Senhor. Israel hoje aprendeu a lição, sabe disso muito bem, tá certo? O Israel atual. O versículo 9 vai dizer assim: o aspecto de seu rosto testifica contra eles, e como Sodoma publicam o seu pecado e não o encobre. Que coisa terrível, né? O profeta deixa bem claro que aqueles que se afastam de Deus, falando aqui para Israel, vai dizer que o seu aspecto, a sua aparência, denuncia o seu estado de pecado. Atualmente, né, tem crente aí que às vezes dá a paz de Senhor só assim, pastor, você nem entende, parece que passou, né? Isso é pecado, meu irmão, volte para Jesus, ô glória. Então, assim, o versículo 9, o profeta diz que o aspecto do rosto testifica contra eles, ou seja, a aparência de um pecador, se você olhar direito, é denunciada, tá certo? E ele diz que é Sodoma e Gomorra, assim, ele compara com Sodoma e Gomorra, por quê? Mas Sodoma e Gomorra, eles estavam mergulhados no pecado da imoralidade sexual. Vou já apresentar um texto para você, tá certo? Mas quando ele diz assim, o aspecto do rosto testifica do rosto de um pecador, tá certo? Tem alguém às vezes quer enganar, mas o Espírito de Deus não deixa não, tá bom? Então, e eles assim, eles é que são como Sodoma e Gomorra, publicam o seu pecado e não o encobre. Olha, Judá estava desse jeito, tá certo? Perdida. Não tinha vergonha de adorar outros deuses. Sabiam dessa verdade, não tinham vergonha, não se envergonhavam. E a adoração a outro Deus, a Bíblia compara como o pecado da idolatria. Amém? Portanto, eu estou aqui dizendo essa palavra para você, trazendo ela por dias de hoje mesmo, tá certo? Não encobre. Atualmente, gente, olha, as pessoas, antigamente, existia um poucozinho de pudor, né? As pessoas tinham ali um certo pudor, uma certa vergonha, até não é dizer que o pecado tivesse certo, não, mas tinha um certo pudor. Hoje não tem mais. As imoralidades que você vê, as aberrações, as imoralidades, partindo do nosso presidente da República, tá certo? Mostrar filmes aí desgraçados, dizendo que é cultura. Não, isso não é cultura, não. Isso é pornografia mesmo, isso é imoralidade, tá certo? E quem vai por esse caminho, saiba que Deus está lhe vendo e Deus é impiedoso com relação ao pecado, tá certo? Não é que ele seja mau, não é porque Deus não coaduna com o pecado, não. Naquele tempo, Judá foi levado cativo, foi o castigo deles naquele contexto, tá certo? Portanto, pecado está. Judá, no seu contexto, estava igual a Sodoma e Gomorra, não encobriu o seu pecado. Deixa eu ler aqui um texto de Gênesis relativo a Sodoma e Gomorra, no contexto de Sodoma e Gomorra, antes de Deus destruí-los por causa do pecado, entenda isso. Gênesis 19:5 diz assim: e chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que, à noitinha, entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Você que é um adulto aí sabe o que é abusar deles, sabe o que, que eles estavam se referindo, né? Claramente. Sodoma e Gomorra estava assim. O mundo hoje e o Brasil, porque eu conheço muito mais o Brasil do que outra parte. Moro no Brasil, nunca saí daqui. Conheço os outros por notícia que às vezes pode ser até mentira, tá certo? Mas aqui, o Brasil está pior do que Sodoma e Gomorra. Eu não tenho dúvida disso, não. Estou comparando aquele contexto porque Judá foi levado cativo por causa do seu pecado, da sua idolatria, da sua adoração a outros deuses, a sua imoralidade. Adorar outro Deus, para Deus, isso é imoralidade, tá certo? Então, Deus ele compara a imoralidade sexual realmente com a idolatria, porque Deus não gosta nem de uma coisa nem da outra, tá certo? Deixa eu dizer aqui rápido, sexo entre o marido e a mulher não tem problema nenhum, isso gera filhos e é coisa boa que Deus fez, não é pecado. A questão aqui é a perversão, tá certo? Então, o versículo 9 de Isaías 3 vai terminar dizendo assim: ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmo. O profeta ensina que Judá, em seu contexto, ele estava ali acumulando pecado contra ele mesmo. Isso, querido, é para os dias de hoje também.
quando você peca, quando acumulamos pecado, quando pecamos contra Deus, quando adoramos a outros deuses, nós estamos acumulando desgraça para nós mesmos. Porque a idolatria afasta o ser humano definitivamente de Deus. Amém? Olha, é porque a gente olha assim, a gente diz, aquele ali é pecador, desgraçado. É não, meu irmão. Não existe maior pecado nem menor pecado, não. Agora, o pecado que afasta o ser humano de Deus é a idolatria. É adorar outros deuses. Eu queria que você refletisse sobre isso, tá certo? Eu vou aqui concluir dizendo Ezequiel capítulo 18, versículo 4, que diz assim: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Aqui não vou explicar porque teria duas condições, da morte eterna e da morte física, tá certo? Mas assim, o profeta Ezequiel aqui está declarando que a alma que pecar, essa morrerá. E aí eu vou me referir aqui só à questão da morte eterna, tá certo? Se você não quiser morrer eternamente, amado, se você não quiser sofrer o castigo eterno da morte, se volte para Jesus, que é quem pode lhe perdoar. Porque já me perdoou, não é presunção, isso é fé, tá certo? Portanto, essa reflexão aqui breve em Isaías capítulo 3, versículo 8 e 9, que o profeta denuncia o pecado de Judá, que foi levado castigo. Toda Jerusalém, o lugar de adoração, estava corrompido, tá certo? Então, isso é sério, e eu estou aplicando nos dias de hoje porque Jesus já veio e ele já morreu pela humanidade. Você que está idolatrando a outros deuses, a uma religião, a quem quer que seja, você está se tornando abominação a Deus quando você pensa que está sendo agradável a Deus. E às vezes está satisfazendo só a sua alma, só a sua vontade, só o desejo da sua vontade. Amém? Portanto, Deus te abençoe, Deus te guarde nesse dia e te livre da idolatria de qualquer forma, tá certo? Mas veja isso aqui, João 14, 6, 7, que diz assim: Jesus disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também a meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Ou seja, Jesus diz assim: Eu sou Deus. É isso que ele está dizendo. Abandone a idolatria, se volte para Jesus. Cuidado com os modismos, tá certo? Igreja preta, igreja escura. Olha, tudo isso está na Bíblia, irmãos. Os últimos dias estão aí. Eu estou aqui te abençoando para que você tenha uma adoração exclusiva a Jesus Cristo. Não seja um idólatra, que Deus abomina a idolatria. O Senhor te abençoe e te guarde, te dê uma boa terça-feira. Em nome de Jesus. Amém.